Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de técnico profissional, programação de jogos digitais. Hoje a nossa unidade curricular é audiovisual, produção audiovisual, ok? Sem mais delongas, então vamos dar sequência aí, né? Deixa eu ver quem que me deu bom dia aqui primeiramente, né? Como que vocês estão? Vocês estavam em atividades hoje antes do intervalo, né? Bom dia, Adriano, bom dia, Iago. Tudo bem com vocês? Eu tô devendo aqui, né, ver o documento do Rafael, né, Rafael? É isso? Não, não é do Rafael. De quem que eu preciso ver o documento aqui? Do Ismael. É, Ismael, tô te devendo, né? Vou dar uma olhada aqui, Ismael. Deixa eu entrar no intervalo aí da nossa atividade aí, já dou uma olhada já. Beleza. Tô devendo pra vocês, né? Então tá bom. É só dar uma olhada e você precisa de que informação que você precisava, que eu tinha que ver aqui? Eu acabei esquecendo. Vou dar uma olhada aqui, tá bom? Vamos lá então. Então, nossa aula de hoje é. Vamos retomar aí as nossas mecânicas de jogabilidade. A última aula foi prova, né? Então, a gente precisa relembrar o conteúdo anterior à prova. Vamos lá. Como que está o cronograma de vocês, Ismael? Estão conseguindo cumprir os prazos? Já tem alguma coisa pronta já? Já tem algum produto, algum protótipo pronto, alguma coisa, ou está no papel ainda? Dá um intervalinho aqui, a gente já dá uma olhada junto já. Já tem linha de código já? Beleza, maravilha. Então vamos lá. Compreender diferenças entre mecânica e jogabilidade, tá? Só me corrijam aí se a gente já viu esse conteúdo aí, tá? Para mim, esse conteúdo ainda não foi ministrado, mas vai que aconteceu alguma falha aí na minha memória, né? Nas minhas anotações aqui. Então, Adriano, me ajuda aí, Adriano, se a gente já não deu esse conteúdo aí. Então, a gente vai ver, analisar tipo de jogadores, reações e mecânica de jogos, ainda continuando a sequência, tá? Nós estamos numa sequência também de produção aí do nosso GDD, tá? Fizemos só uma etapa ali e essa etapa ficou pendente aqui. Eu queria retomar com vocês. Daí qualquer coisa a gente vê essa etapa hoje juntos aí, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Só ficou uma etapa para fazer e só 7 me entregaram, né? Tá? Então a gente precisa rever aí mais essa atividade aí. Beleza, turma? Bora continuar aqui então. Então vamos dar continuidade aí nessa temática aí mecânicas com a seguinte questão aí que eu vou fazer para vocês agora. Vocês sabem quais são as diferenças entre mecânicas e jogabilidade dentro do gameplay? Bora lá me responder? Só não vamos dizer que eu já fiz essa pergunta, daí o professor tá perdido. Vai, Manuel. Qual a diferença entre mecânica e jogabilidade do gameplay? Né? Nós estamos falando de mecânicas, temos aqui vários fatores que influenciam na nossa jogabilidade. E falamos de vários tipos de mecânicas, vamos rever algumas agora. Só que hoje, na sequência aí, na nossa maratona de mecânica e jogabilidade, vamos ver um novo conceito, né? Tá? E eu queria saber de vocês aí, o que vocês têm aí. Gameplay é o uso das mecânicas, o Iago falou. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Adriano. Iago, tipo andar, isso, é verdade. Iago, já que você respondeu, indica aí um aluno, um colega teu aí para me perguntar para ele me responder. O Wagner. Wagner,
Você foi escolhido aí para responder pro professor aí. Para você, no teu ponto de vista, todo o material que a gente já deu sobre conteúdo de mecânicas, qual que é a diferença entre mecânica e jogabilidade? Manoel falou aqui, ó. Igual ao Iago falou, as mecânicas são tipos de engrenagem, jogabilidade e a jogabilidade é a forma que usam elas. Exemplo, o Google. O Adriano falou, mecânica basicamente podem ser regras que definem como um jogo pode ser jogado. A jogabilidade acredito que seria a parte prática como exemplo de mecânicas e podemos citar correr, pular, etc. Correto. Ô Wagner, tem uma missão para você aí, cadê você? Obrigado, Emanuele, obrigado, Adriano, obrigado, Iago. Agora falta o Wagner me responder aí. O Wagner quer responder? Então vamos esperar ele aí. Estar a pensar, né, Iago? Bom, eu gosto quando pensam. Bom sinal isso, vai vir coisa boa aí. Deixa o Wagner pensar aí, turma. Enquanto isso, vocês vão me ajudando outras questões aí. Qual que era a palestra que vocês tinham? Qual que era o evento que vocês tinham antes do intervalo hoje? Fiquei curioso agora. Ah, palestra sobre AI. Muito bom isso, hein? Tem um curso da IBM de prompts. Se vocês quiserem, eu passo para vocês fazerem aí. Os cursos da IBM é bom que tem certificação da IBM, né? Se quiser, eu coloco lá no mural para vocês, se vocês quiserem fazer. É bem rapidinho, 5 minutinhos cada atividade lá, acho que são 10 atividades, se eu não me engano. E as últimas são 3 minutos cada atividade. Você só lê e conclui, daí termina com certificado lá. Prompts de comandos, né, dentro da IA. Se vocês quiserem, deixa eu pegar aqui para vocês. Enquanto o Wagner... Tô esperando o Wagner me responder aí. Deixa eu só achar aqui o link aqui. O Wagner vai me responder? Será? Será? Deixa eu pegar o link aqui para vocês do curso da IBM. Wagner está a escrever. Boa. Lá então, peguem aí, ó, o link, tá aí no chat para vocês. Entre lá, entre com a escola de vocês, façam lá o cadastrinho, lá não sei como que funciona. Eu tô fazendo. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui primeiro. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, isso é bom. Isso é bom que daí vocês já geram um certificado para vocês aí. Olha lá. Então eu tenho lá. Deixa eu ver aqui só que responderam aqui. Wagner, ó, Wagner respondeu lá. Vou junto com o Adriano. As mecânicas são, por exemplo, andar, correr, saltar. Já o gameplay será onde serão usadas todas as mecânicas. Boa resposta, Wagner. Obrigado pela tua resposta aí. Então tá lá, ó, dominando a arte dos prompts, né? Então os prompts aí são aí a questão de como a gente fazer uma boa chamada ali, né? Uma requisição ali à inteligência artificial, né? Dependente da inteligência que você usar, né? Hoje temos inúmeras aí
inteligências artificiais disponíveis, né? Eu uso o ChatGPT, não estou fazendo propaganda, mas tem o Gemini, tem o Copilot, tem, que mais? Tem vários aí, né? Então, mas tem que saber usar o prompt, né? Então aqui esse curso aqui, ó, Dominando a Arte do Prompt, da IBM Skill Build, a aprendizagem de IBM, tem aqui os cursos aqui. Eu já estou terminando, ó, falta etapa para criar playlist de amostra, e você chegou tão longe, né? Mais 3 minutos aqui, mais 16 minutos eu termino o curso aqui, bem rapidinho o curso, ó. Introdução ao modelo de IA, generativa, planejamento itinerário, exemplos de itinerário. Tá tudo lá dentro desse curso que eu passei para vocês aí agora, né? A página da IBM é essa aqui, ó. Tá? Beleza? Então vamos voltar aqui na nossa aula. Só queria compartilhar com vocês isso, já que vocês falaram que estão fazendo palestra de IA. Acho que ajuda vocês aí, tá? Faça Wagner, faça Adriano, faça aí Iago, Manuel, Ismael. Todo mundo, né? É importante isso aí. É o futuro aí, a demanda aí. Demanda do mercado muito grande aí para programadores, pessoal da área de tecnologia, gigantesca aí o mercado. E agora é IA, né? A IA é a bola de vez aí do momento aí. Hein, professora? Precisa falar alguma coisa? Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência aí então. Obrigado pela resposta de vocês. Então vamos contextualizar esse conteúdo nosso aqui, né? Temos aqui Shaolin e Akame. Vamos fazer um cenário aqui. Elas ganharam um carro de premiação lá no campeonato Street Fighter. E o carro o carro é prata e possui câmbio automático com 6 marchas. Tá? São características do carro: volante dinâmico, computador de bordo, teto solar e o motor 2.0 flex. Tá? Elas vão personalizar o carro conforme elas querem, artes da equipe, e depois sair aí, dar um rolê aí com as amigas e visitar os locais turísticos da cidade que promoveu o evento do torneio do Street Fighter. Tá? Exemplo aqui, dentro desse contexto aqui, o carro e suas características representam a mecânica. E a interação das personagens aí a partir dessa mecânica configura a jogabilidade, né, no mundo do game, tá? Então esse exemplo aí para trazer para nós aí a realidade aí da pergunta que eu fiz anterior para vocês sobre mecânica, né? Tá? A pergunta aqui era mecânica e jogabilidade, né? A diferença aí. O contexto aqui para trazer para vocês de forma ilustrativa aqui, né? O carro e as suas características representam as mecânicas e as interações das personagens a partir dessa mecânica configura a jogabilidade no mundo do game. Beleza, turma? Mecânica versus jogabilidade, então, vamos lá. Deixa eu ver se ninguém perguntou mais nada aqui. Beleza. Mecânica versus jogabilidade. Se alguém quiser perguntar ou quiser intervir com acrescentar alguma informação, algum exemplo aí, pode escrever, tá bom, turma? Fiquem à vontade. Dentro desse contexto que eu falei para vocês, né, mecânica e jogabilidade, gameplay, normalmente se complementam, sendo um essencial para o outro. Essa parte que é muito importante, né? As mecânicas e a jogabilidade, elas fazem um complemento, elas são como se fosse uma coisa só e elas se complementam. A ausência dessa coexistência aí pode descaracterizar por completo um jogo, um game. Então, dessa forma aí, a partir desse ponto de vista, as mecânicas exercem influência direto na jogabilidade do jogador. E a gente já vem vendo esses assuntos nas aulas anteriores, né? Como que as mecânicas interferem aí na jogabilidade. Nessa questão aqui, elas impactam diretamente na experiência e na parte do entretenimento do jogo, certo, turma? Assim, a jogabilidade está intimamente associada às dinâmicas do jogo, representando aí definições principais do gameplay de um jogo por meio de conjunto de mecânicas e de interações do jogador que tem por um objetivo só, né? Cada jogo aí tem o seu objetivo final, alcançar o objetivo final, beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí sobre mecânica e jogabilidade? Vamos falar sobre tipos de jogadores, então, dentro desse cenário, e falar um pouco de Richter Bartley, né? Quem aí já ouviu falar de Richter Bartley? A gente falou sobre alguma coisa na prova sobre Bartley.
Nunca viu, Manoel? A gente vai conhecer então, Manoel, agora hoje, um pouquinho do perfil de Richard, tá? Então, para aprimorar a questão da jogabilidade, ou seja, a interação do jogador, nesse mundo, nesse cenário aí do jogo, do game, por meio das mecânicas, né? Então é possível projetar aí de acordo com alguns perfis de jogadores. Então, segundo alguns estudos aí, a gente consegue projetar através de alguns perfis aí de jogadores, projetar aí algumas interações e a mecânica dentro desse mundo do game, tá? Uma das principais modelos de abordagem para a análise de perfil são os arquétipos. Lembra dos arquétipos que a gente estudou? A gente estudou os arquétipos de Jung, né? Os junguianos, lembra? Quem lembra na sala aí? Os arquétipos de junguianos. Emanuele lembra? Será que lembra? O Wagner, o Adriano? O Adriano lembra, né, Adriano? O Adriano tem memória boa, Emanuele também. Então hoje nós vamos aí continuar nessa ideia e vamos relembrar um pouco dos arquétipos, tá? Dos 4 jogadores aqui agora sobre o ponto de vista de Richard Bartley, tá? Então, Richard Bartley, ele é um renomado escritor, professor, pesquisador britânico da área de jogos, tá? Bartley, então, ele é pioneiro na indústria de jogos, MMORPG e jogos massivamente multiplayer online, sendo ele o criador do Multi-User Dungeon, né? MUD, e o RPG, multiplayers, geralmente são executados em servidores da internet, beleza? Então ele é responsável aí, renomado, Richard Bartley, por esses jogos aqui, essa indústria aqui de MMORPG, criador também do Multi-User Dungeon, né? Tá bom? Multiplayers aí que são usados nos servidores da internet hoje em dia. Aqui está a imagem aqui do nosso professor aqui e pesquisador Richard, tá? Imagem lá retirada do Wikipedia. Beleza? Alguma pergunta? E um minutinho para vocês me responderem. Vocês podem pesquisar, conversar entre vocês, entrar aí na internet aí nesse momento. Alguém tem ideia de quais seriam os arquétipos de Bartley? Tomando com base aí os arquétipos de junguianos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Faz tempo já. Converse aí entre vocês, encontre a resposta aí sobre o que seria esses arquétipos de Bartley no ponto de vista de vocês, tá? Tragam de formas resumidas aí, com as suas palavras. Coloque aqui no chat pro professor aqui. Eu vou dar uns 3 minutinhos aqui para vocês aqui, vou até alterar aqui o tempo aqui. Dá um tempinho maior para vocês aí. Três minutinhos, acho que melhora um pouco aí. E eu quero que todo mundo responda aí, né? Manoel, você foi a última que falou aí. Diga um nome aí, sorteia um nome aí para começar a falar para nós sobre os arquétipos de Bartley, por favor. Pode sugerir alguém aí. Faça o favor. O Ismael. Ismael, você foi escolhido no sorteio aí para trazer a primeira ideia aí sobre arquétipos de Bartley. Fique à vontade aí para pensar, para discutir com a turma, pesquisar ou lembrar aí na sua memória aí sobre o arquétipo junguiano. Na verdade não tem muito a ver com os arquétipos junguianos, né? Quem falou faz. Não, ela não tem, ó, não tem, a Emanuele não tem culpa. Eu que pedi para ela escolher alguém da turma aí. Ela com certeza ela vai falar, né, Manu? Mas o Rafael aí foi escolhido aí. Ele foi escolhido aí para dizer, para começar aí, tá? Para começar não, mas que falem aí pro professor. O que ele acha disso aí? Dá uma pesquisada aí, conversa com o colega do lado aí. Troca uma ideia, dá uma pesquisada aí no Google, traga aí alguma ideia, mas eu quero que traga as tuas palavras aí. O que seria esse arquétipo aí de Bartley? A gente falou um pouco de Bartley, né? O slide anterior aqui a gente falou sobre a vida dele, o perfil dele aqui. São dos 4 jogadores aqui, né? Perfil de análise de jogadores.
Então ele usa o perfil de análise de jogadores. Ele é perito aí, ele é da área de jogos. Ele é responsável aí por MMORPGs, né? MUD, multiplayers aí. Bora lá. O Rafael também, né? Quem que? O Rafael comprou a briga aí. Rafael também pode responder, né, Rafael? Tô esperando. Já foi 1 minutinho. Na verdade foi mais que 1 minuto, né? Eu que me perdi na conta aqui. Aí, Adriano, obrigado. Socializadores é um deles, Adriano, obrigado. Socializadores faz parte de um dos arquétipos de Bartley. Obrigado, Adriano. Ismael, pode ajudar, Ismael? Rafael, conquistadores. Conquistadores também faz parte de um dos arquétipos aqui. Parabéns aí, o Adriano e o Rafael. Quem mais? Faltam 2, então, né? O Ismael, exploradores. Perfeito, Ismael. Agora falta 1, então, né? Se são 4, falta 1. Falta a Manu, né, Rafael? Manu, falta 1, Manu. Socializadores, exploradores, o que mais que falaram aqui? A Manu vem com a resposta já debuiando vocês aí, piazada. A Emanuele, ó. Assassino killer com o objetivo principal de matar outros players. Socializador, socializer, estabelece relacionamento com outros players. Conquistadores, Whiteverse, né? Motivado através de conquista, buscando acumular riquezas e subir no ranking. Explorador, Explorer, dedicado a descobrir e desvendar o mapa. Eita! Tá debuiando aqui, ó, pesado, viu? Mexe com quem tá quieto, né, Emanuele? Resposta da Emanuele bem mais completa do que de vocês, não desmerecendo a de vocês. Mas todos estão certos, tá? O Adriano ali, socializadores. Rafael, conquistadores. Ismael, exploradores. E a Manu vem ali e completou ali, né? A saga ali do... Como um killer, né? Como um Manuel Killer ali, vem fazendo em partes ali as estruturas ali, tá? Tá. Cada um tem um ponto de vista diferente aí, né? Tem algum povo ali que vai defender outros nomes, outras nomenclaturas aí. Mas a nomenclatura que eu vou trazer para a nossa sala aí, para nossa aula, são esses 4: socializadores, exploradores, conquistadores e predadores, tá? Beleza? Vamos lá. Deixa eu só arrumar um negocinho que eu vi errado aqui no slide. Beleza. Já está arrumado. Obrigado aí, tá? Os arquétipos de Jungianos, quem quiser lembrar aí, nossa aula, se quiser eu deixo disponível para vocês. Se não tiver disponível lá no Class, me lembre. É para estar lá, mas se vocês não acharem, me lembre, eu reposto de novo, para vocês darem uma olhada. Mas foi tranquila essa jornada nossa aí sobre arquétipos de Jungianos, tá? Agora nós vamos ver arquétipos de Bartley, e vocês já vieram aí com os 4 tipos de arquétipos aqui. A abordagem de Bartley identifica 4 tipos de arquétipos básicos que descrevem os comportamentos dos jogadores. Então aqui, né, como a Emanuele trouxe ali, descrevendo um pouco já, aqui nós trazemos os comportamentos dos jogadores, né? Então ele trabalha aqui os perfis de jogadores, tá? Estamos aqui os socializadores, exploradores, conquistadores e os predadores, tá? Como carta de baralho, né, nós temos os naipes ali, né? Temos ali os desenhinhos do lado ali dos... Deixa eu só arrumar outro slide aqui, também está com defeito. Beleza, já arrumei. Beleza. Os 4 tipos de arquétipo aqui de Bartley são considerados aplicáveis a comportamentos de jogadores dentro do RPGs e do MMORPGs.
e em menor escala em outros gêneros de jogos em geral, tá? Então, o principal ponto de vista aqui desse arquétipo aqui são os RPGs e os MMORPGs, tá? Serve em alguns outros gêneros também de jogos, tá? E a gente pode ver isso mais para frente. Se vocês tiverem algum exemplo de alguns jogos aí que usa, pode me chamar também, tá? Cada um dos arquétipos, pode me mostrar aí no chat, por favor. Cada um dos arquétipos se comportam segundo a motivação e é associado ao naipe do baralho, conforme descrito a seguir. Então, quem joga aí baralho sabe dos naipes da carta, né? Então, nós temos aqui cada naipe aqui representando aqui uma nomenclatura dos 4 tipos do arquétipos aqui de Bartley. Então, nós temos aqui o Socializer, né? Explorador, Conquistador e Predadores, tá? Beleza? Perfis de jogadores, então, de arquétipos de Bartley. Vamos lá? Socializadores. Então, os socializadores, eles acham mais importante se relacionar com outros jogadores, tá? Se relacionar aqui para eles é mais importante, mesmo fora do papel do seu personagem, tá? E o naipe aqui que a gente usou aqui, naipe de baralho, né? É o Copa. Beleza? Exploradores. Gostam de descobrir todos os aspectos do jogo, conhecer todo o terreno do jogo. Nós temos o naipe aqui, espada, se eu não me engano. Me ajude aí os jogadores aí. Esse naipe aqui do ouro aqui, não sei se é ouro. Quando eu jogo o truque eu chamo de salmoura, né? Mas não sei se é ouro, o que é. Esse naipe aqui, os conquistadores, gostam de acumular riquezas e fazer pontos, tá? Esse é o naipe aí, o naipe que usa no baralho, né? Se tiver diferente aí do que vocês conhecem, que vocês pensam, me corrijam. Os predadores gostam de derrotar outros jogadores, né? Nós temos aqui paus, né? Beleza? Gostam de derrotar outros jogadores, predadores. Então nós temos predadores, conquistadores, exploradores e socializadores. Perfeito? Alguém quer perguntar e acrescentar alguma coisa? Tá ótimo, Emanuel. Então aqui nós temos jogadores, a interação, né? Agindo, interagindo e o mundo do jogo. Socializadores interagem com os jogadores, né? Predadores agem nos jogadores, ação, interação, ação, agir, né? Exploradores interagem com o mundo do jogo. Exploradores e realizadores agem no mundo, né? Então aqui nós estamos dividindo mundo e jogadores, e dentro disso aí a gente tem as interações com os socializadores e as ações aqui, né, agindo com os predadores. E abaixo nós temos aqui exploradores interagem com o mundo e os realizadores que agem no mundo, beleza? Isso é a imagem de produção de jogos, tá? Da plataforma 7 técnicas aí, para você aí dar uma melhor ilustração sobre o nosso conteúdo aí. Beleza, turma? Só a Emanuele que falou que está ótimo. Alguém aí está precisando que repita ou que reformule a ideia aqui desse conceito. Mas eu acredito que esse conceito é bem tranquilo, né? Se tiver alguma pergunta, tudo certo, né, Adriano? Bora seguir então aqui. O Iago também está tudo certinho. Obrigado a vocês aí. Vamos falar então, peça por peça aqui, né? Naipe por naipe, assim posso dizer. Socializadores. Eles têm como objetivo a interação com outros jogadores e observar sua gameplays, tá? Então, aqui o objetivo principal aqui é interagir, né? Os socializadores, eles direcionam ali os seus interesses para mecanismos sociais e de como fazer amizades, né? Então, como o nome já diz aqui, né? O social, né? Então, é fazer social, mecanismo social, fazer amizades, bate-papo, trabalho em equipe, troca de itens, equipamentos e oferecer aí
presentes, né? Formas de montar um grupo formado por pessoas que juntam para conquistar objetivos em comuns, tá? Então a ideia aqui é compartilhar conhecimento, competir, cooperar, colaborar e assistir a jogo. Então, socializadores têm esse perfil aqui, tá? Exemplos aí de games, se você tiver outro exemplo aí, você pode me falar. League of Legends, tá? E jogos de MMORPG e MOBA. Beleza? Se você tiver algum exemplo aí, pode me falar. Aqui nós temos aqui, ó, a imagem aqui, League of Legends, né? Quem joga aí? Quem joga esse jogo aí? Pode me dizer, já jogou, Adriano? O Adriano é bom em game, né? Quem mais é bom em game aí? Que pode me ajudar aí? Acho que não temos muito mais exemplos aí, né? Jogavam parecido. Que jogo é esse aí? Rafael tá perguntando, Manoel. Vocês falam aí, às vezes eu fico viajando, maionese. O Rafael falou ali uma palavra, não sei se agora se eu pergunto pra ele o que é ou se é isso que eu tô imaginando mesmo. Ao da imagem aqui. O Rafael dá risada, né, Rafael? Eu não quero nem perguntar, Rafael, quando eu vejo umas letras diferentes ali, cara, o que você tá pensando? E nem quero falar o que eu tô pensando também, né? Bora lá, então? Vocês dão risada, né, meu amigo? Bora continuar aqui, então. Exploradores. Vamos falar de exploradores também. Se vocês tiverem algum exemplo de jogos aí, pode me falar, tá? Aqui nós temos... Que jogo que nós temos aqui de referência aqui nessa imagem? Alguém consegue me dizer? Se alguém souber, me avisa aí, tá bom? Exploradores aqui então. Como? Eu que pergunto, Iago. Queria saber a referência desse jogo aqui. O G-Sim tem que explorar muito também. Vamos lá, então. Só um pouquinho, turma. Um minutinho aqui. Tá atenção. Um exemplo para mim de games aqui também. Que eu já retorno com vocês aqui. Um minutinho só. Beleza, turma. Voltei. O Adriano falou que o problema do G-Sim são os diálogos. Adriano, que negócio é esse aí do G-Sim que é os diálogos, que é o problema? Eu não conheço. Vou ter que dar uma olhada ali para averiguar se esse feedback teu aí é real ou não, ou se todo mundo tem esse problema aí. É só o teu ponto de vista ou todo mundo tem esse problema aí, Adriano? Me diga lá. Interessante aí esse ponto de vista. Tá, vamos falar de exploradores então, voltar aqui e retornar. Seu principal objetivo aqui, o objetivo do explorador, são explorar os aspectos mais profundos do jogo, né? A Emanuele vem aqui com o G-Sim, né? O exemplo, o Adriano está questionando aqui uns feedbacks dentro do jogo, né? Muito feedback, né, Adriano? Os extensos diálogos, né? Feedbacks exagerados dentro do jogo, né, Adriano? Também não gosto muito, né? Ficar muito tempo ali fazendo leitura ou querendo participar da história, né? Se for assim, a gente compra o livro, né, Adriano? Compra o livro e lê o livro, né? Tô brincando, brincadeiras à parte. Mas quando eu pego um jogo assim, é como eu me sinto. Como se eu tivesse sido obrigado a ler um livro ali, né? Ou prestar atenção numa história ali que talvez não era muito interessante, porque eu quero jogar, né? Não sei você. A gente tem peça de jogar, né? Eu adianto tudo. O que der para adiantar de história, eu adianto. E depois eu jogo de novo só prestando atenção na história, né? Eu jogo uma vez prestando atenção na história, daí eu vejo todos os diálogos, todas as cutscenes que tem ali certinho, sem pular nada. Depois, uma outra hora eu faço isso e primeiro eu faço jogando, né? Eu não tenho paciência ali para ficar vendo também muitos diálogos, muitas histórias ali, cutscenes ali em muitas horas, muitos momentos do jogo ali.
O objetivo então dos exploradores são explorar os aspectos mais profundos dentro do jogo, sendo especialista em alcançar a platina, descobrindo tudo que há de possíveis dentro do universo do game. Para o explorador é necessário prover mecanismos imprevisíveis de recompensas aleatórias, áreas secretas, missões secundárias, mundo aberto, easter eggs, referência ou elementos escondidos dentro de um jogo. As interfaces evoluídas, as customizações de trajes, equipamentos de habilidade, escolhas e liberdades interativas. Essa é a ideia e o principal objetivo aí do perfil do explorador, tá? Não sei qual perfil você se encaixa aí, meus queridos. Se você tem esse perfil aí do explorador, né? Mas as características são essas. Exemplo de games aí que nós podemos encontrar de mundo aberto são o GTA, The Witcher 3, né? E bem como um dos subgêneros de Metroidvanias, do filme do interativo, tá? Beleza? Quem aí jogou um desses jogos aí consegue me dizer mais alguma coisa, mais alguma característica importante aí? A Emanuele e o Adriano disseram uma problemática aqui, né? Um feedback do jogo. Um jogo que é, sim, de exploradores, as características de um jogador explorador. Porém, ali os diálogos muito extensos, conforme o Adriano falou. Mas alguém tem algum comentário, algum jogo que quer dar exemplo para nós aí? Alguma referência aí, né? Chuva de referência aí de jogos aí com perfil e objetivo explorar. Bora lá? Bora lá, bora lá, bora lá, mais ninguém? Daí o próximo é Conquistadores. Beleza, Iago, meu querido, vamos lá. Conquistadores. A parte dos conquistadores aqui, então vamos lá. Buscar atingir objetivo de conquista e acumular riquezas. Essa é a ideia e objetivo do perfil dos conquistadores. Para satisfazer as aspirações das conquistas, né, dos conquistadores, o jogo deve utilizar principalmente mecânicas externas, além de jogabilidade como pontos e níveis, símbolos de conquistas, barras de progressos, rankings e classificações. Recompensas e tudo que eleve seu status, ou seja, que seja visível e explícito para que outros jogadores possam enxergar, né, esse placar, né, esse objetivo aí, né, acumular riqueza. Ele quer mostrar, né, o jogador quer se mostrar aqui na verdade, né. A Emanuele falou Volarant, né, o Volarant, tá? Jogos competitivos como FIFA, PS, Injustice, DB Fighter Z, né? Beleza? São exemplos aí. Aqui nós temos uma imagem, não sei se é do FIFA, aqui né, é do FIFA. FIFA 2023, nós temos aqui o ranking, né? Simbolizando aí essa ideia que busca atingir objetivos de conquista e acumular riqueza, que é o perfil do conquistador. Beleza? Mais alguém? Manuele, mais alguma coisa? Injustice, o Adriano falou que já jogou Injustice. E o que você me diz aí, qual que é o teu retorno, teu feedback aí sobre esse jogo aí, Adriano? Desses aqui eu só joguei FIFA e PS, tá? FIFA e PS eu joguei, tirando os últimos aqui, agora que eu não tenho, já joguei quase todos. Legalzinho, mas não curte muito. Só jogou para experimentar mesmo. Eu talvez jogue para experimentar também, Adriano. Não fiquei tão curioso assim de saber aí. Vou jogar, Emanuele. Eu não conheço. Não conheço de jogar, né? Eu conheço o jogo, mas nunca joguei. O Rafael falou que não é boa a indicação, hein? Faz mal para a saúde mental. É bom, Adriano? É um vício. A Emanuele falou que é um vício, mas um vício de ódio, um vício bom, né, Emanuele? Não é tão assim que nem o Rafael tá falando aí, né?
É um vício bom, né? Eu baixei alguns jogos no Switch e baixei alguns jogos no PC também para mim jogar. Então tem uma lista grande de jogos aí para mim experimentar, para mim jogar, mas eu posso colocar esses aqui na minha lista ali também. O Rafael tá me dando conselhos aí para mim não entrar nesse mundo aí não, hein? Né, Rafael? Não entre nessa, né? Cilada, né, Rafael? O Rafael falou assim, ó, você se transforma em um monstro jogando. Esse jogo faz você mostrar o pior lado do ser humano. Então eu não vou, Rafael. Então eu não vou. Vou tirar da minha lista aí, Rafael. Emanuele falou que no Switch o Bayonetta. Deixa eu anotar aqui, Emanuele. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui esse jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui na minha lista aqui, vou entrar lá no Nintendo Shop para me ver, mas é meio salgadinho esse jogo aí, hein? 200 pilas. Vamos ver. Se o professor entrar no orçamento do professor, tiver promoção lá na Shop. Às vezes entra em promoção. É bom, Manuel? Eu coloco no carrinho lá, espero baixar os valores lá. Mas a mídia tá duzentão. A mídia física tá 300 pila. Vamos lá. Quem tiver aí para doar pro professor e o jogo pode doar pro professor para o professor testar, né? Pode fazer essa oferta aí, tá bom? Beleza? Esse curtiu, Emanuele? Bom jogo? Vale a pena mesmo? Vale apenas 200 doleta? Tá caro, né, as doletas? Vou seguir tua recomendação, vou colocar na minha lista ali no meu carrinho. Eu vou esperar baixar, eu sou meio negociante, meio turco, né? Vou negociar. Coloco no meu carrinho lá. Ah, boa, Emanuele, obrigado. Obrigado pela dica aí. É verdade, Emanuele. É que meio salgadinho, né? Eu já comprei vários jogos que estavam em promoção lá na Shop do Nintendo. De 300 pela metade do preço. Daí você meio que já pensa em comprar, né? Ou tem umas promoção bem louca lá, 80%, 70%. Aí melhor ainda, né? Às vezes eu compro 3, 4 jogos, pago 100 reais. Que era jogos tudo que... Com 100 reais você nem compra nenhum jogo, na verdade, né? Mas quando tá em promoção eu vou lá e compro um monte. Beleza, vamos lá. Da sequência aqui. Conquistadores, falamos aqui, né? Temos os exemplos aqui. Predadores, vamos lá? Sobre predadores agora. Os predadores, eles buscam, né, impor sobre os demais jogadores, desfrutando de humilhar e causar frustração aos outros jogadores. Quem que gosta aí desse tipo, tem esse perfil aí, turma? Quem aí na sala aí? Quem que gosta de humilhar e causar frustração aí aos outros jogando, né? Duvido quem tem esse perfil aí. Eu acho que é todo mundo bonzinho aí, ninguém tem esse perfil aí não. Adriano, você gosta de humilhar os adversários, Adriano? Nem tanto, né? Só de fazer ele sair chateado, mostrando que ele é ruim, né? Só isso. A gente fazia campeonato quando era mais novinho, né? Porque agora já passou um pouquinho. A gente reunia com os amigos e jogava... fazia campeonato, né? De PS, futebol. Então a gente reunia lá 10 cabeças e fazia campeonato. Meu Deus do céu, mas o interessante não era nem ganhar o jogo, né? Essa que é a ideia aqui desse perfil, igual o perfil do Predadores aqui. A ideia não era nem ganhar o jogo, não tinha graça ganhar um jogo de 1-0, 2-1, 3.
A graça era humilhar mesmo ali os nossos colegas, ali, nossos amigos, né? Era ganhar de goleada, era fazer finta bonita, passar por baixo das canetas, chapeuzinho, fazer gol de placa, gol bonito, né? Gol Pucas, né? Então, assim, a gente gostava mesmo não só de ganhar. Ganhar não tinha graça, né, Adriano? A ideia, o gosto era humilhar mesmo ali os nossos amigos, né? E quando a gente conhece, ainda parece que é mais gostoso, né? Quando a gente está jogando online, a gente não conhece as pessoas, a gente gosta de fazer também, só que não é tanto assim prazeroso quanto a gente do nosso amigo, né, Adriano? Aquele que a gente conhece ali, que sabe que ele treina, e você é melhor que ele, né? E daquele, esse momento é de você mostrar que você é melhor que ele, e é esse gostinho de humilhar aí, né? Brincadeiras à parte aí, mas que nem o Adriano falou, é uma terapia isso, né? É prazeroso isso. Mas vamos voltar aqui no nosso objetivo aqui, né? Então o objetivo dos predadores é humilhar e causar frustração aí aos outros. Sente prazer não apenas na vitória, mas também na derrota dos seus adversários, né? É isso que eu falei para vocês. É muito mais prazeroso não só ganhar, não tem graça só ganhar. A graça é esculachar mesmo aí o adversário, né? Humilhar mesmo. Para os predadores, a mecânica deve incluir maneiras de perturbar os jogadores, estabelecendo a dominação e abraçando o caos. Assim poderão arruinar estratégias adversárias, acertar headshots e ataques com facas em jogos de tiros, por exemplo. Implementar sequências aprimoradas de golpes com ataques especiais ou a realizar speedruns, né? Zerar o jogo em menor tempo ou maior dificuldade. Exemplo de games que tem esse tipo aí de apelação, né? A gente está vendo aqui algumas GIFs ali do lado. A gente tem aí jogos de lutas, né? Street Fighter, Mortal Kombat, que mais? Outros jogos aí de luta que a gente consegue fazer essa sequência aí de speedruns e ataques aí rápidos, né? Então a gente gosta de deixar aí o adversário a gente com a vida cheia e o adversário zerado em poucos minutos. Sessão de golpes, Tekken, né, Manuel? Tekken e Dead or Alive, né? São jogos aí também que a gente consegue. Dá raiva disso, né, Manuel? Jogar com gente apelão, gente, é muito irritante. É muito irritante. Uma porque você não consegue jogar, né? Não dá nem tempo, né, Manuel? Não dá nem tempo. Você pega no controle por idiotice, né? Idiota, você pega e segura o controle porque não dá tempo de reação. É muita apelação. Esses jogos aqui, eles trazem esse perfil aí de predadores, né? Humilhação total e causa frustração aí no seu adversário. Essa é a ideia aí desse perfil aí, beleza? Tem mais alguém aí que fala, Adriano, que gosta de esculachar o adversário aí? Mortal Kombat, eu gosto bastante de Mortal Kombat, mas eu gosto dos Fatality, adoro da Fatality, né? Adoro dar todos, eu gosto de jogar com vários jogadores para dar vários Fatalities diferentes, né? Sequência ali, Brutality, Fatality, o que mais que tem dentro do Mortal Kombat? Babality, Fatality, Brutality, quem é bom aí de Mortal Kombat? Vamos lá? Quem aí consegue me ajudar aí nessa ideia do Mortal Kombat aí? Tem algum jogador aí de Mortal Kombat aí? A Emanuela falou que jogou uma vez, mas não curtiu muito, né? Pelo que eu entendi. Jogou só uma vez, não gostou, não voltou, né? Quando a gente não volta é porque a gente não gosta, né? O Rafael falou que jogou o 11, né? Tekken é bom também, né, Iago? O Rafael é bem da hora, o Rafael falou. O Iago falou que é jogo da desgraça. O jogo da desgraça é o Tekken ou o Mortal Kombat? O Rafael falou que não tem costume de jogar, né, Rafael? Jogou o 11, mas não curtiu muito também, né, Rafa? Mas também é um jogo assim que cansa também, né? Não é um jogo de ficar se jogando toda hora. Eu tenho o Mortal Kombat no Switch. Um dos primeiros jogos que eu comprei foi o Mortal Kombat, porque eu gosto pra caramba. Mas também, que nem o Rafael falou, não dá pra ficar jogando muito, assim, porque perde a graça. O Rafael falou que gostou. O Adriano falou que a época dele passou.
O Rafael falou que só não tem muita vontade, mas o jogo é bom. É verdade. Mas são jogos assim que não dá pra ficar horas jogando. E você joga um pouco ali também, você já cansa, né? Fazer o final ali com os seus jogadores contra a máquina, né? Contra a IA, não tem muita graça. A graça é jogar contra seus amigos mesmo, né? Seus colegas, seus amigos ali, para você mostrar ali as suas habilidades e vocês fazerem esse esculachamento aí, né? Essa que é a graça. Eu comprei para me treinar e quando for algum amigo meu, eu jogar contra ele para mim fazer essa parte aqui da humilhação, né? Essa que é o gostoso. Mas fora isso, é um jogo que tem que ficar lá parado mesmo. O Rafael falou que jogou, né, com um amigo e uma vez contra o amigo do pai dele. Beleza. São jogos que são para essas ocasiões. Eu acho, né, meu ponto de vista. Eu gosto dessas ocasiões. Só que é um jogo que você tem que estar jogando mais ou menos ali, não com frequência, mas tem que estar treinando ali para você não esquecer sequências, fatalities ali, sequências especiais, né? Porque a ideia é quando você tiver essa oportunidade de jogar com alguém, é você escrachar mesmo, né? Não dá nem tempo, né? Na minha época chegava a quebrar o controle, né? A gente tinha um controle. Primeiro eu joguei lá no Dactar, Atari, né? Que era o controle com pininho pra cima, assim, né? Nós quebrava, né? E depois eu fui pros videogames ali pro Nintendo, com os controlinhos menor, que tem os analógicos ali. Também nós quebrava os controles. Apesar era bem doido. De tanto que jogava. E era uma esfregação naquele controle ali. Ninguém sabia o que estava fazendo, né? Fazia bem rapidinho assim. Bem louco, assim, aleatório, sem sequência nenhuma. Pra ver se acertava alguma coisa, né? Já tinha uns amigos que sabiam o que estava fazendo, né? Sequência certinha ali. Frente, baixo, trás, frente, Y, B, L, E, não sei o que, sequências que cada jogador tinha ali, né? Eu baixei um jogo no Switch que é um jogo da Michelangelo, que tem batalha com Bob Esponja, alguns personagens da Michelangelo ali, tá? Os especiais deles é diferente um pouco a ideia ali, são todos iguais. Sabe? Você decora uma sequência. Todos eles têm especiais diferentes, mas as sequências de especiais são as mesmas. Então é muito mais fácil você equilibrar do jogo, né? Então eu posso ser apelativo aprendendo uma sequência, e essa sequência eu uso em todos os personagens que tiver disponíveis ali. Assim também dá chance para outras pessoas também ser apelativo, porque é uma sequência mais fácil, mais tranquila ali. Né? Gostei da ideia da Michelangelo ali, de fazer esse tipo de jogo, né? O cenário é legal, é divertido, tem, né, ali os personagens da Michelangelo lutando, bem legal mesmo. Não sei se tem alguém que jogou aí, eu não lembro o nome do jogo aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que dar nome, né, aos burros, né? All Star. Michelangelo All Star Brawls. All Star Brawls. Beleza? Interessante. Tem lá Tartaruga Ninja, né? Eu acho que é o Donatello, se eu não me engano. Tem o Bob Esponja. Tem um monte de personagens lá do... Deixa eu ver qual que são os personagens principais aqui. Mecânica... Animação, mecânica, combate mais profunda, que mais? Não tem aqui os personagens. Tem uma grande variedade de personagens da Nickelodeon ali. Os favoritos ali, né? Ó, Lula Molusco, Tartaruga Ninja, Jimmy Neutron, próprio Bob Esponja e mais alguns outros aí. Beleza. Interessante aí. Bora lá continuar aqui então. Jogos aí, tiros e jogos de lutas aí são bastante usados aí nesse perfil de predadores. Beleza? Implementando as dinâmicas aqui então. Agora que nós conhecemos a ideia desses arquétipos aí, desses perfis aí dos nossos jogadores, se tem algum perfil aí que você mais gosta, que se identifica aí talvez, né?
como o Adriano se identificou bastante quando eu falei ali de humilhar ali o nosso adversário, né, Adriano? Algumas outras pessoas se identificaram com outros tipos ali de perfis, beleza? Mas, mudando aqui, não mudando muito, né, dentro ainda desse conceito, implementando aí as dinâmicas. Agora que nós conhecemos essas mecânicas de jogos, algumas que a gente já viu nas aulas anteriores também, não só essa, tipo de jogadores e as suas interações para a jogabilidade, né? O que acontece? Vamos compreender melhor como essas interações aqui transformam uma dinâmica na prática, tá? No desenvolvimento de um jogo, por exemplo, nós conseguimos observar um padrão de comportamento originado pela interação das mecânicas primárias. Lembra que nós falamos sobre as mecânicas primárias? Tá? Elas estão aqui, são importantes dentro do comportamento aqui e a interação. Algo que define aí uma jogabilidade principal dentro do jogo. Então, as mecânicas primárias aqui são algo que determinam aqui, né, que definem a jogabilidade principal do jogo, a interação, né? Tá bom? E o comportamento padrão aqui é observado também. A dinâmica normalmente orienta o jogador sobre qual caminho ele deve seguir para chegar ao final do jogo, tá? Então a dinâmica aqui, normalmente ela vai fazer essa orientação aqui do jogador para chegar no objetivo final. Existem diversos tipos de dinâmicas que podem ser implementadas, sendo comum a presença de mais de uma dinâmica no jogo. Então ficou claro para nós que existe a presença de várias dinâmicas, às vezes não só uma, dentro de um jogo, com predominância de determinado jogo sobre outra, né? Então, assim, cada jogo vai ter várias dinâmicas, né? Várias, às vezes, ou não, né? Ou não. Só que existe uma predominância, às vezes, de uma, né? Uma sempre vai estar no topo aqui, né? No topo da predominância aqui das dinâmicas. Beleza, turma? Implementando as dinâmicas ainda, então vamos lá. Uma das dinâmicas clássicas mais presentes nos jogos é a da conquista de territórios. Vamos falar dela aqui agora nesse momento. Essa dinâmica aqui, conquista de territórios, está complementando as outras dinâmicas que a gente viu, na qual os jogadores competem em um espaço delimitado, buscando alcançar vitória e conquistar a maior parte do território. Então o objetivo aqui é alcançar território, ou defender um território específico, né? A briga aqui sempre vai ser território, né? Beleza? Aqui nós temos exemplo aqui de um jogo, né? De 2 jogos aqui, rolando na GIF aqui do lado. Se algum dos senhores aí souberem qual que é o jogo, já me fala aí no comentário, já comente do jogo também. Esse conceito aqui são bem comuns em jogos de estratégia. Por exemplo, Age of Empires e Desesperados, aqui, né, deparados na imagem do lado, e que exige construção e invasão de bases e dominação de recursos do mapa. Tá? São essas características aí do jogo. Outra dinâmica muito popular, baseada nessa defesa e ataque de território, são os jogos Tower Defense, tá? Em que o jogador deve proteger um território específico a uma horda do inimigo. Beleza? Exemplos aí, referências de jogos aí, se vocês tiverem, por favor, comentar aí no chat para o professor. Quiserem discutir alguma outra questão aí também, ficamos abertos agora nesse momento. Sem mais? Sem mais, Rafael? Sem mais, Adriano? Sem mais, Manuele? Sem mais, Iago? Age of Empires e o que mais nós temos aqui?
Beleza. Alguém já jogou algum desses jogos aqui? Só o Age? Ah, o Iago jogou o Age. Como que é? Me diga aí como que ele é. Qual que é a tua experiência aí? O react aí do jogo aí, uma reação do teu jogo aí que você acha importante. Vai me falando aí. Qualquer coisa eu já paro aqui pra gente comentar. Outra dinâmica bem conhecida aí do nosso universo do game é o Race to End, né? To End, no qual os jogadores competem para determinar quem consegue alcançar primeiro o objetivo específico, seja após um tempo estabelecido ou um número de fases completadas, tá? Quem conhece aí Mario World, né? Mario Kart, né? Race to the End, né? Pronunciei errado a outra vez aqui. Então, jogos de corridas aí, esportes são bem exemplos que pegam aqui, né? São exemplos clássicos aqui desses tipos de dinamismo, de dinâmica aqui dentro do nosso game, do nosso player, né? O Adriano falou que jogou Mario Kart, né? Jogou Mario Kart, mas jogou bastante ou só deu uma experimentada, Adriano? Qual que é a tua experiência aí? Né? Jogos de corrida e esporte são bem clássicos aqui dentro desse modelo, desse conceito aqui, né? E para determinar quem chega à frente do placar da partida, né? Então, por isso que a gente tem essa disputa diferente aqui. Jogos ritmos que envolvem mistura de padrões para simular execuções de música com instrumentos musicais, também o Guitar Hero. O Guitar Hero também a gente usa esse tipo de dinâmica aqui. Rock Band também a gente usa esse tipo de dinâmica. Também são implementados como essa dinâmica aqui que eu estou falando para vocês, tá? Não sei aí, eu acho que tem gente que jogou Guitar Hero aí já, porque eu lembro que falaram para mim. Alguém na sala aí, né? E Rock Band também, que é bem parecido, né? Ó, o Iago já se manifestou ali, né? Guitar Hero, né? Eu tenho vontade de jogar Guitar Hero, mas eu tenho que investir. E eu acho que o investimento não é muito barato não, né, Iago? Comprar o jogo, comprar a guitarra e o console, né? Guitar Hero tem plataformas, dá para jogar no controle. Ah, mas no controle não tem muita graça, né? Não sei, do meu ponto de vista, Iago. Qual que é o teu aí? Meu ponto de vista é que dá para jogar? Tá. E me diga uma coisa, deixa eu só pesquisar aqui, para não estar falando bobeira. Guitar Hero, vamos ver aqui. Qual que é o preço? Qual que são os consoles? Ah, o jogo em si temos para Xbox, PlayStation, quem mais? A Manuela falou que não joga muito jogo de corrida assim que ela sempre perde. Eu adoro jogo de corrida. Um dos jogos preferidos também, né? Eu tenho instalado no computador Need for Speed, jogo bastante. Gosto também de corrida do Mario e tem de corrida do Sonic, né? Não lembro o nome certinho, mas tem a corrida do Sonic. Também eu jogo online, né? E tem lá as salas de jogos que a gente entra lá, os grupos. Guitar Hero bem caro que tava vendo aqui, ó. O kit é R$ 3.000 pro PlayStation 4 e 4.300 pro Xbox. O kit, né? O jogo com as guitarras, 2 guitarras e isso aí. Dá pra jogar no PC, né? Só que também tem que comprar, eu acho, a guitarra ou adaptar alguma coisa. Não conheço muito sobre essas possibilidades aí. E Guitar Hero não tem no Switch. É isso? Ou tem? Tem.
Tem Guitar Hero no Switch, só não sei o preço. Não sei o preço e dá pra jogar legal. No Switch dá pra jogar legal porque os controles são pequenos, você consegue desconectar ele ali do console, né? Consegue fazer dinâmica ali legal. Deixa eu ver o que o Iago falou aqui. Fizeram uma versão feita por fã quando o Guitar Hero faliu e deu para portar muitas músicas lá. Então é de graça, mas só tem músicas difíceis. O nome é Clone Hero. Teclado de uma forma para simular guitarra. Ô Iago, vou jogar. Agora você me animou a jogar. Jogar sem gastar muito é uma boa sugestão. Obrigado, Iago. Vou aceitar a tua sugestão. Boa dica aí. Beleza, salvei aqui. Salvei a dica. Obrigado, Iago. Manuela com o jogo de corrida dela e o Iago com Guitar Hero. Boa. Jogo de corrida, qual que você mais gosta, Emanuele? Mario Kart mesmo? Tem que ir para os gráficos mais avançados lá. Eu gosto da do Need for Speed. Jogo assim do Mario é mais divertido, mas é meio infantil assim, né? Eu vou jogar um... Não joga jogo de corrida? Não joga nenhum. É, sempre tem um dia, né? Um dia a gente acorda pensando em outras coisas, pensando em mudar de vida, né? Mudar estilo, a gente acorda de repente, depende do dia que acorda, né? Do jeito que acorda. Beleza, então, vamos lá. Dentro ainda de implementando as dinâmicas de lancha lá no Xbox, eu gostava bastante do Xbox, eu tive bastante tempo o Xbox. Gostava de usar os jogos de Kinect, né? A câmera, jogava bastante. De lancha. Tinha um que usava o Kinect também, que era de boia, que ia descendo a boia assim, daí você ia... O legal é que você interagia bastante com o corpo, né? Você ficava dançando na frente da câmera ali, pulava, então era bem legal essa ideia aí. Curti bastante essa ideia do Xbox quando veio, e era revolucionário na época, né? Bora lá. Alguns jogos que se conectam na dinâmica de sobrevivência. Agora vamos falar sobre a dinâmica de sobrevivência, né? Slide passado falamos sobre dinâmicas Race to Race lá, de Guitar Hero. Falamos da conquista de territórios. Agora nós vamos falar de a dinâmica de sobrevivência. Dragon Ball eu nunca vi. Quer dizer, eu já vi Dragon Ball, mas no Kinect eu não vi. Não cheguei a jogar. Seria interessante também, né? Então aqui alguns jogos que tem essa dinâmica aqui, vamos ver sobre eles, sobre essa dinâmica de sobrevivência, né? Ela demanda aqui que o jogador adote com frequência ações e medidas necessárias para garantir a permanência no jogo, né? Nada mais, nada menos que a sua sobrevivência dentro do jogo, correto? Então esse tipo de característica aqui, essa dinâmica, são jogos focados na dinâmica de captura ou eliminação. Exige que o jogador consiga remover todos os adversários do jogo para alcançar a vitória. Jogos com dinâmicas de construção permitem que o jogador crie e evolua estrutura dentro do jogo, beleza? Dinâmica de construção pode configurar o foco principal do jogo, tá? Como SimCity, que é construção de cidade, Roller Coaster Tycoon, construção de parques de diversão, beleza? Eu não gosto de jogos de construção. Não sei os senhores aí agora. Vamos criar uma discussão aí. Vocês gostam de jogos assim, de construção? Eu não curto jogos assim de construção. Eu não tenho paciência. Né? Então aqui nós temos SimCity. Quem jogou SimCity aí? E temos aqui construção do parque, né? Roller Coaster.
Assim que se pronuncia, talvez, não sei. Se alguém tiver algum comentário aí e quiser falar, fique à vontade, essa é a hora. Então, falamos sobre dinâmica de sobrevivência. Aqui já não tem muito assunto mais sobre o que falar, né? Nem muito mais referência. Não é o gosto do professor, talvez não seja o gosto da grande maioria da sala aí, não sei. Posso estar errado, não sei, ninguém se manifestou aí, né? Mas eu acho que o silêncio aí vale mais do que 1000 palavras, né? Então, jogos assim, quem gosta aí, pode dar um ok aí, pode falar, comentar alguma coisa. E dinâmicas são jogos baseados aqui, jogos baseados dentro das dinâmicas ainda que nós estamos falando, jogos com dinâmicas de resolução. Tá? O que seria isso, né, turma? Vamos lá, vamos descobrir. Dinâmicas de revolução. Exige que o jogador solucione uma série de quebra-cabeças. Tá? Aqui eu já acho interessante, tá? Eu gosto de jogos assim. Eu gosto de jogos assim de resolução. Manuela falou que criação de cidade e construção não joga, mas jogo de decoração ela gosta. Jogo de decoração, né? Se é divertido para você, nada contra, né? Por isso que existem vários jogos, várias características, várias dinâmicas, né? Várias mecânicas, vários gêneros e subgêneros, né? Porque a gente precisa alcançar. Alguém gosta de alguma coisa, né, Emanuel? Sherlock Holmes, Chapter 1. Beleza, esses jogos são bons, Manuel. E agora você está falando. E a decoração é o nice. Jogos bons, hein, Manuel? Jogos de pessoas inteligentes, né? Acredito que sim, é essa referência que eu tenho de você, né? Uma pessoa inteligente. Pessoas inteligentes gostam desses tipos de jogos aqui. Bem característica aí de que a Manuela escolheu. Tá? Não puxando sardinha, né, Manuela? Mas eu também gosto de jogos assim. Talvez o de jogo que você falou ali de decoração, né? Pra mim não ficaria tão bem assim. Mas nada contra também. Aqui nós temos aqui então uma série de resoluções, né? Uma dinâmica de resoluções. Então jogos de série de quebra-cabeça para alcançar até o final do jogo. Por exemplo, aqui nós temos, olha o que o Adriano falou lá. Gosto bastante de jogos de puzzles e também Resident Evil, que tirou uns gritos, né, Adriano? Cara do céu, eu tenho experiência, né? A hora que melhorou um pouco os gráficos ali, eu era um pouco mais jovem também, de jogar bastante Resident Evil. Então, eu e meu irmão, nós jogávamos de noite, apagávamos toda a luz, ou à tarde, finalzinho da tarde ali, fechávamos tudo a casa, ligávamos lá o som, o home theater lá, para ficar aquela sonzeira, ligava a televisão e jogava no escuro, para ter essa sensação aí, Adriano, que você falou aí, de arrancar grito mesmo, né? Levar susto mesmo ali. Essa é a ideia. Para mim, a ideia do jogo, a sensação aqui, o sentimento do jogo melhor era esse. Não sei você aí, Adriano, mas para mim a sensação melhor era essa. A hora que eu entrava numa cena, não sabia o que ia acontecer, com medo ali, e de repente, bom, barulho, grito e... Essa que era a ideia, né, Adriano? Eu gostei, eu me vi bastante aqui quando você falou aí sobre gritos aí, deu risada. Boa referência, boa lembrança também aqui da minha juventude ali. Adolescência e juventude ali. Resident Evil, então, é um jogo que alterna aqui as dinâmicas de combates e sobrevivência. Então, aqui é bem... Lembra que a gente falou que existem jogos que vão ter várias dinâmicas, né? Umas que vão predominar ali, mas existem várias, como aqui nós estamos falando do Resident Evil. Combate e sobrevivência com quebras-cabeças e chamados, né? Leve e trás. Essa dinâmica aqui obriga o jogador a adquirir e gerenciar itens levando do ponto A ao ponto B. E, posteriormente, também retornando ao ponto A para um novo acesso ou recurso, né? Então é muito leve e trás, é muita quebra-cabeça, é muita dinâmica ali de tentar acertar ali o mapa, achar as coisas e montar as coisas.
É uma dinâmica que costuma ser usada associada à resolução de problemas ou de exploração. Bem interessante esse tipo de jogo. Gosto pra caramba. É um dos meus prediletos tipo de jogos com essa dinâmica aqui, com essa mecânica de jogo. Exige aqui, né, que o jogador vasculhe o mundo virtual em busca de elementos, a localização ou eventos necessários para a progressão dentro do jogo. Adoro jogos assim, são jogos bem inteligentes que necessita que seja usada toda a capacidade do jogador ali, do player, para a execução das próximas etapas, das próximas fases do jogo. Muito, muito bom. Eu gosto muito. Falei para você que pessoas inteligentes jogam jogos inteligentes, né? O Adriano e a Emanuele falaram aí que gostam desse tipo de jogo aí. São pessoas inteligentes, né? Eu gosto de jogos assim. E, quase finalizando nossa aula aí, nós temos uma atividade, tá? A Game Jam das mecânicas e gameplay. Beleza, turma? E a gente finaliza isso. Vamos ver se vai dar tempo. Eu acho que dá. Temos pouco mais de 10 minutos, um pouquinho mais de 10 minutos, não muito. Não muito mais. Então, para essa atividade aqui, apresentamos uma tabela. Logo a seguir, eu vou mostrar a tabela para vocês. Lá no Classroom, não sei se já está liberado. Se não tiver, já vou liberar para vocês. Então, logo após, eu vou mostrar uma tabela, gêneros e subgêneros. E na sequência, vai ter uma lista de termos, de ações e habilidades dos jogos. Tá ok? Então, em dupla aí, se associem aí com a sua dupla, com o seu parceiro aí. Associe os termos da tabela com gênero, subgênero, dizendo se é uma mecânica ou se é um tipo de jogabilidade. Conforme nós vimos na nossa aula até agora, né, as aulas anteriores também, você já tem a capacidade de entender o que é mecânica e o que é um tipo de jogabilidade. Beleza? Vamos usar esse conhecimento então nessa atividade agora de Game Jam aqui, de mecânicas e gameplay. Beleza, turma? A tabelinha está aqui. Quero ver se eu liberei já a atividade lá no Classroom, só um minutinho. Tá liberada. Tá liberada e tem atividade entregue já, né? Já tem atividade entrega, né? Deixa eu ver se é a mesma atividade que eu estou falando. Deixa eu só ver se é a mesma atividade aqui. Se não, tem que colocar ela aqui. Não é a mesma atividade que eu estou pensando, então eu vou pôr ela aqui para vocês, tá? Essa atividade que eu falei que está pronta é de 2 de setembro. Deixa eu pôr ela aqui então para vocês. Pensei que tinha colocado. Bem rapidinho, turma. Se não der tempo agora, a gente termina na próxima aula. Minha cabeça estava aqui já, essa atividade, mas tudo bem.
Quase lá. Um minutinho. Beleza. Disponível. Deixa eu só atribuir aqui para vocês. Beleza, turma? Se divirtam lá. Se divirtam lá, turma. Então, atividades para vocês lá, tá? Vamos preencher essa tabela aí. Vamos dizer o que, que é ali, cada item que eu preciso ali, tá? Se é sequência ali, né, dos termos ali, se é mecânica ou se é um tipo de jogabilidade, beleza? Tranquilos? Deixa eu só organizar lá que ficou desconfigurado, mas está lá a atividade. Já atualiza para vocês ali a configuração. Sempre quando eu copio e colo alguma coisa para lá, desconfigura. Beleza, tá lá. Boa atividade para vocês. Prof. Nicole, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá, vou deixar vocês com essa atividade então aí. Eu tenho o gabarito dela aqui depois, eu passo para vocês. A gente vê na outra aula, aula que vem. Fechamos essa atividade aí, corrijo a atividade de vocês. E a gente encerra por aqui a nossa aula, tá? Eu deixo vocês aí com essa atividade com a professora Nicole. Vocês continuam conectados aí, porque nós temos aí aula banco de dados. Só a professora Nicole, que eu vou me despedir dela, né? Daqui a pouco ela vai ter que entregar a sala de aula aí. Mas vocês continuem aí comigo, tá? Nessa aula nós compreendemos as diferenças entre mecânica e jogabilidade e analisamos os tipos de jogadores em relação à mecânica de jogos. Beleza, turma? Vamos continuar aí nas próximas aulas. Aqui está referências. Aqui está nossas referências de imagens, né? Os links que usamos. E é isso aí, turma. Por hoje a gente fica por aí. Professor Nicole, fica com você aí até o teu horário e até a próxima aí. A gente se encontra, tá? Aquele abraço. Até mais.